Fala pessoal, bem-vindo ao nosso Manguito Rotador, hoje episódio 29, certo? Sobre fisioterapia, nesse podcast que a gente fala sobre fisioterapia, prevenção e performance no esporte. Eu sou André Marinho e hoje vou falar com vocês sobre inteligência artificial, um tema que está bastante em evidência, bastante em moda, e um pouco também sobre tecnologia que estão mudando a forma como avaliamos, tratamos e potencializamos atletas na fisioterapia esportiva. E é claro, comigo, sempre ele, o fisioterapeuta mais tecnológico do Brasil, Alan Faleiros. Fala aí, como é que tá o senhor, meu querido? Papo do futuro hoje, hein? Papo do futuro. E é importante a gente falar sobre isso porque a nossa profissão está evoluindo e quem não se adequar às novas adequações é redundante. Quem não se adequar às novas tecnologias vai ficar para trás e a gente pode utilizar, sim, a inteligência artificial para potencializar a nossa prática clínica. Maravilha. E lembrando a vocês, né, que não seguem a gente, já segue a gente no canal daqui do YouTube, o @fisiovital.esporte. Também tem o canal da Fisiovital, que também tem conteúdos lá que a gente está postando sempre. O nosso Instagram, tá? Segue a gente no Instagram, @fisiovital.esporte, @alanfaleiros também. Já deixa seu like, comentários, toda aquela brincadeira que você conhece. E nós, como sempre, nosso patrocinador master, a Fisiovital, com os melhores produtos de fisioterapia. Entra no site loja.fisiovital.com.br, onde você tem lá o cupom de sua primeira compra. Se você não conhece, vai lá, tem um cupom de bem-vindos que você pode fazer a sua primeira compra com os melhores kinésios, as cobãs, as hortas esportivas, tudo da melhor qualidade para você, fisioterapeuta, ou você, atleta amador. Perfeito, meu querido? É isso aí. Aí, sem mais delongas, vamos começar nosso episódio. Vamos embora, Clóvis, roda a vinheta, porque está começando o episódio 29 do Manguito Rotador. Bora lá. E para começar para cima, para começar do começo, como diria os nossos filósofos, o que é exatamente a análise do movimento e como ela evolui com a tecnologia? É isso aí. A gente, como fisioterapeuta, é extremamente importante que a gente saiba fazer uma análise do movimento, né? Análise da biomecânica dos nossos atletas, pacientes, enfim. Mas isso traz para a gente algumas informações importantes, como desequilíbrios musculares, como malformações articulares. Então isso traz para a gente trazendo para o esporte, isso traz para a gente uma prevenção de lesão, traz para a gente alguns pontos essenciais que são os nossos pilares funcionais para que a gente consiga manter a congruência articular, consiga manter o gesto esportivo do paciente sem que ele se lesione ou até que ele melhore a sua performance esportiva numa fase um pouco mais avançada do nosso tratamento ali. Então a gente tem algumas plataformas específicas para fazer isso. Antigamente a gente fazia muito isso no olho, né? Mas aí entra de certa forma em alguma subjetividade avaliativa, né? Agora cria-se alguns padrões e é importante a gente se adequar em relação a isso para que a gente possa utilizar de algumas coisas para potencializar nosso tratamento e fazer com que a gente consiga alcançar o êxito na profissão. Perfeito, muito bom. E como é que a inteligência artificial entra nesse cenário? O que ela traz de diferente para a prática clínica? A gente já sabe no dia a dia ali o ChatGPT, Grok, Humanos, ou o que você esteja já utilizando, se você não utiliza. Deveria já estar utilizando de alguma forma a inteligência artificial, mas no contexto da fisioterapia, no contexto da prática clínica. Como a gente pode aplicar isso? A gente precisa transformar toda a nossa avaliação em alguns dados. Quando a gente avalia o nosso paciente numa disfunção articular, por exemplo, a gente precisa conhecer todos os graus de uma avaliação. E quando essa avaliação ela é estática, fica muito mais fácil. Mas quando a gente coloca isso de uma forma dinâmica, né, dentro de um movimento específico ou dentro de uma sobrecarga, isso fica um pouco mais difícil de avaliar. Então a gente usa de algumas artimanhas, né, de inteligência artificial para cruzar esses dados, para fazer a coleta dos dados de forma avaliativa, então com sensores, com câmeras e algumas outras coisas, algumas plataformas plataformas podais, né, onde o paciente vai pisar e aquilo vai gerar um dado para a gente, e isso faz um cruzamento de informações. E aí a gente facilita a nossa avaliação quando a gente identifica isso dessa forma para conseguir determinar as condutas necessárias para a gente tratar o nosso paciente. Fica muito mais fácil
e nos auxilia na avaliação. Eu vou dar um exemplo aqui, trazer um pouco para o meu universo de como eu que utilizo muitas vezes da inteligência artificial em função da questão dos dados. Então, a gente tem aqui, eu faço avaliação, faço as análises por exemplo, das métricas das redes sociais. Quantas pessoas estão acessando aqui o nosso canal, está assistindo o nosso podcast lá no YouTube. Quantas pessoas estão assistindo vídeos longos ou vídeos curtos, que são shorts. Quanto tempo esse cara fica. Então eu pego esses dados todos e jogo eles de forma crua no ChatGPT. Já tem um prompt e tudo mais ali, peço apenas analisar a princípio os KPIs, que são os indicadores mais importantes ali. Então ele pega, discrimina todos os KPIs ali para mim. Em cima disso a gente começa a analisar. Então agora eu quero analisar, fazer análise de quantas pessoas, novos seguidores foram feitos em comparação ao mês anterior. Aí ele vai e faz essa análise, se a gente cresceu, se a gente reduziu. Quais são os vídeos que estão dando o maior retorno, maior engajamento. O que está funcionando, qual o tipo de público. Então, em cima disso, a gente faz análise e eu peço para ele analisar isso para mim. Então, eu consigo enxergar, e é um pouco do que você estava falando, você pega vários dados, joga dentro de uma plataforma que você possa trazer uma análise ali, e em cima disso você vai fazer pedidos, né? Porque, geralmente, as inteligências artificiais funcionam com prompts, você tem o chamado prompt zero, que é o que a maioria das pessoas faz. Que ela pega e só joga ali e pede, analisa para mim, cru. Esse é o prompt zero, o cara faz do nada. Ou você pode criar um prompt mais detalhado, seja um fisioterapeuta especializado na área esportiva. Essa avaliação aqui é de um pé, de um atleta de tal esporte, que tem esse dado de problema. Você dá um contexto maior e pede em cima disso para que ele avalie. Então ele vai ter um pouco mais de contexto em cima desse prompt, dessa análise da criança. Aí você vai te ajudar. E é legal até você comentar disso, porque como docente, né, na área, tanto na fisioterapia quanto na medicina, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de utilizar dessas plataformas. Eu acabei aprendendo muita coisa, inclusive com você, mas depende muito do comando que você pede para ela. Então, se você faz um comando aberto, às vezes você não consegue alcançar aquilo que você precisava. Então, quando é uma inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, que você precisa mandar um comando para ela, não é especificamente para análise de movimento. Então, você pode fazer isso de acordo com os comandos que você vai pedindo para ele vai te dando os resultados. Mas a galera muitas vezes não sabe fazer os comandos, né? Não sabe fazer os pedidos. Que aí depois exatamente, aí não consegue ter o resultado esperado para aquilo. E até falando, é importante a gente falar disso, que querendo ou não, a inteligência artificial, esses sensores, esses análises de movimento, eles são muito mais fidedignos do que simplesmente a gente pegar um goniômetro e avaliar uma amplitude de movimento. Então a amplitude de movimento fica, mas não sei, se eu joguei um pouquinho mais para o meu eixo zero ali, talvez eu errei a posição do braço do goniômetro, talvez a direção para a articulação não foi muito correta, e às vezes 5, 10 graus de erro que você faz ali numa avaliação de uma goniometria num atleta de alta performance vai atrapalhar o rendimento dele. Então é uma coisa que você poderia trabalhar muito mais afinado, muito mais fidedigno, e a inteligência artificial traz isso pra gente e facilita muito o seu trabalho. O esquema é esse, você tem que saber pedir. Ela é inteligente até certo ponto, mas você tem que saber fazer o pedido certo, que são esses prompts melhor ajustados. Pode ter uma outra forma fácil de exemplo para as pessoas, é pedir para que ele faça as coisas passo a passo, que ele vai te mostrando como ele está pensando. Então você faça passo a passo, então ele vai dar cada exemplo e aquilo vai ajudar até você entender como ele pensou e se teve algum erro no caminho que você possa estar ajustando. São alguns detalhes de estudos de prompt que auxiliam as pessoas para saber pedir, né? E em cima disso, né, a gente falando sobre prompts, mas a gente vê muito a IA na prevenção também de lesões no esporte. Mas como é que ela funciona de fato nesse contexto? A gente pegou ali o dado de uma pessoa que já estava com uma certa lesão. Mas antes dessa lesão acontecer, na prevenção, como é que você utilizaria a IA para prevenir lesões? Eu preciso primeiramente entender qual é o contexto que ele está inserido. Esse atleta é um jogador de futebol, é um jogador de tênis, é um nadador. Então eu preciso entender. Quando eu vou utilizar o ponto principal do movimento dele. Se é um atleta de vôlei, por exemplo, o movimento principal é a batida na bola. Então, eu tenho que analisar todo o movimento.
Quando eu vou falar de um jogador de tênis, eu tenho que pegar o movimento dele desde a posição dos pés, o que vai afinar esse movimento. A gente pega um livro hoje, até o Capandi traz bastante isso pra gente, a gente vai analisar os graus de flexo-extensão, de abdução, adução de cada articulação. Quando a gente olha os graus normal do que se espera, muitas vezes o que se espera não é o essencial para um atleta daquele esporte específico. Como, por exemplo, um atleta de natação. Às vezes é bom que ele tenha de certa forma, né, é errado eu falar que ele tem uma frouxidão ligamentar, mas porque ele vai gerar uma instabilidade articular, mas ele tem uma amplitude de movimento muito maior do que, muitas vezes, um atleta de vôlei no ombro. E é bom que ele tenha essa amplitude um pouco maior. Então, se a gente pegar o Capandi e olhar e ver as diferenças dos graus, eu vou falar, bom, ele tem uma hipermobilidade. Isso é ruim, pensando na questão funcional. Mas quando eu coloco ele no esporte, bom, isso talvez seja bom. Um atleta de MMA, que ele tem uma envergadura muito maior. Se a gente olhar os padrões de movimento, ele tem um padrão exacerbado. Mas para o esporte dele, será que isso não é bom? Então, quando a gente fala que o esporte de alto rendimento, nem sempre ele está relacionado à saúde, muitas vezes traz disso. Porque o atleta está sempre em uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ela pode gerar uma lesão. Então, em que outros pontos eu preciso fortalecer, preciso estabilizar o meu movimento para que isso não venha a trazer para o nosso atleta um tempo de trabalho, né, de um tempo de vida dentro do esporte muito curto. E aí acaba comprometendo a jogabilidade dele, acaba comprometendo o esporte dele. E a gente sempre usa o movimento do Guga, né? O Guga parou de jogar porque ele fez uma lesão de labro que evoluiu para uma lesão muito extensa do quadril. Mas o movimento dele era errado, ele batia de frente sempre com as pernas, ele não ficava de lado para a quadra, ele estava sempre batendo de frente para a quadra. E isso acabava sobrecarregando a articulação coxo-femoral dele. E, consequentemente, deixou o tempo dentro do esporte dele um pouco mais curto. Atrapalhou o movimento dele, certo? Então, quando a gente utiliza da inteligência artificial, ela consegue potencializar essa avaliação de uma forma muito mais fina, de uma forma muito mais específica para aquele esporte. Então, é importante que a gente conheça o contexto que ele está inserido e como eu vou avaliar e o que eu quero com aquela avaliação, para daí determinar as minhas condutas. Entendi, perfeito. E na hora do retorno, também a gente consegue ter a ajuda da inteligência artificial para determinar o momento certo que esse cara vai voltar, que esse atleta vai poder voltar a competir? É possível? Cara, é possível. Porque muitas vezes o atleta vai te falar assim, não, eu tô ótimo, eu tô bem, não, eu posso voltar. E nem sempre a ausência de dor é um ponto-chave para o retorno do atleta ao esporte. Às vezes a gente precisa fazer esse cruzamento de dados que você tinha falado como você faz no seu trabalho, mas a gente pegar a avaliação inicial e fazer uma avaliação periódica, a gente vai sempre gerando os dados. E quando a gente cruza esses dados, a gente entra numa necessidade terapêutica daquele atleta. Ele está pronto, será? Isso faz com que eu consiga gerar um laudo a partir do meu conhecimento, cruzando os dados que a inteligência artificial me recolheu. Apesar de que a própria inteligência artificial já está gerando laudos, né? Mas você ainda pode trazer isso para você como um profissional, mas utilizando de toda a avaliação que você fez, cruzando os dados, desde uma avaliação inicial até aquele ponto principal, onde você tinha como objetivo o tratamento do teu paciente. Bom, muito bom. E tem muita gente que acha que essas tecnologias são inacessíveis, são caras, é complicado, só clínica de elite pode, ou uma pessoa comum consegue utilizando o ChatGPT, a versão gratuita, o Grok, ou é possível, humanos, que a gente... É possível sim. Obviamente tem plataformas muito caras, né? Tem cadeiras cinéticas que são bem caras, tem as plataformas podais, que também é muito caro, as câmeras termográficas também não é barato, são tecnologias, e a gente já até falou disso num podcast, faz um tempinho já, mas são recursos terapêuticos que são bem caros, né? Mas a gente também pode utilizar de coisas mais simples, né? Na minha época, a gente fazia avaliação funcional com umas bolinhas de isopor. A gente colocava as bolinhas de isopor nas articulações dos pacientes e pedia para ele fazer aquele movimento. E é isso, a gente ia cruzando ele dentro de uma parede onde tinha toda a marcação, a gente ia conseguir identificando os desequilíbrios musculares. Hoje a gente consegue fazer isso com um aplicativo gratuito, inclusive. Então você faz a avaliação do movimento do paciente, que a própria câmera do teu celular
através do teu aplicativo, avalia, coloca uns eixos, né? Ele identifica os eixos e ele vai identificando os padrões de movimento. Na versão gratuita, ele não te gera um laudo, um dado muito grande, né? Para que você utilize isso como uma pesquisa científica, por exemplo, mas ele pode te auxiliar na avaliação e aí, com o seu olho clínico, você vai fazendo o laudo disso. Mas são aplicativos gratuitos, né? E Qual você o nome pode... desse aplicativo? Jogger. Jogger. Você pode fazer essa filmagem e jogar num chat GPT e pedir para ele fazer a avaliação dos dados, como ele identifica aquilo lá, sendo um fisioterapeuta. Fotos, colocar foto. Foto também, isso vai depender muito do... Acho que vídeo ainda não é toda... Ele não pega com tanta clareza. A foto, acho que é um pouco mais fácil dele identificar ali Exatamente. as questões. Então, na versão gratuita do Jogger, por exemplo, você pode filmar, ele vai te dar os eixos, você pode filmar a tela do teu celular. Eu não estou te ensinando isso, hein? Você pode filmar a tela do teu celular e depois você faz as fotos pausadas, né? Faz ele pausado e faz as fotos. Joga lá e ele vai te dar uma identificação com o olhar que você, dependendo do comando que você pedir para ele, né? Mas é uma forma de você utilizar disso de uma forma gratuita, né? Bem interessante. Interessante. E uma pergunta que fica no ar, acredito até para os seus alunos, vocês, os fisioterapeutas mais velhos que trabalham, ficam pensando em outras profissões também, né? Que se a IA vai estar substituindo algumas das profissões, sem dúvida nenhuma, muitas vão desaparecer por conta da inteligência artificial. Mas será que o fisioterapeuta vai sofrer, vai desaparecer? A gente vai ter um robô lá, o Optimus lá do Elon Musk, tratando... Esses dias eu até vi um que fazia massagem, acho que não sei se era um Optimus, não sei se era do Elon, mas era um que fazia massagem, estava fazendo massagem lá nas pessoas, utilizando as mãos, eram os dedos dele, né? Acho que tudo mais fazendo. O ano passado, acho que foi em outubro do ano passado, outubro, novembro, saiu em uma plataforma um robô que fazia as movimentações articulares. Então você colocava lá a mobilização articular, a gente tem que fazer essa mobilização para conseguir ganhar alguns graus de movimento, para prevenir as contraturas, né, para ganhar alongamento, enfim. E aí esse robô, você colocava lá um membro do paciente, fazia a identificação, né, você programava ele lá, a identificação dele do que membro era e tal. Ele fazia o primeiro movimento, ele deixava você fazer o primeiro movimento e ele identificava os seus limites. Então ele ia mobilizando de acordo com aquilo que ele era programado para fazer, mas sem que você programe, ele vem com essa configuração de que ele faz esse movimento para ir ganhando esses graus de extensão. Quando tem as teorias da conspiração, né, que fala que não, se essa máquina se revolucionar contra você e ela tiver uma consciência natural, ela vai arrancar teu braço fora, sei lá. Eu não acredito que chegue a esse ponto, mas eu acho que a mão do fisioterapeuta e o olhar clínico dele nunca vai ser substituído. Assim como de um médico, de um cirurgião, eu acho que a inteligência artificial, as tecnologias vão se evoluir cada vez mais. Muitas profissões vão de fato ser engolidas por esse avanço da tecnologia, mas eu acho que a gente pode utilizar disso como uma forma para potencializar o nosso trabalho. Nosso olhar clínico e a nossa mão de fisioterapeuta não vai ser substituída, mas o profissional que não se adequar e não se especializar, não ir além daquilo que só a faculdade te proporciona, vai ficar para trás. Isso de fato. É um auxílio, ele vai ter ali te auxiliando. Sim. Se vai ser um robô, se vai ser o que for, ou mesmo as inteligências artificiais que a gente tem hoje, eles vão estar ali para auxiliar, mas você vai ter que ter alguém comandando esse show, comandando Sim. ali como você quer esse diagnóstico, operacional, como é que você quer fazendo isso. Mas se de repente algumas coisas mais rotineiras, repetitivas, você pode estar colocando um robô, alguma coisa ali para estar te auxiliando. Então, assim, substituir 100% não, mas algumas coisas, em algumas funções provavelmente. Sim. Vai perder espaço. É importante que a gente se atualize, utilize dessas plataformas, aprenda a utilizá-las, né, de uma forma deliberada, para cada especialidade, para cada forma de trabalho e tudo mais, mas ela vai ser sim um grande auxiliador aí da nossa profissão, com certeza. Então uma das coisas interessantes, assim, você pode até ganhar mais dinheiro, porque provavelmente, vamos supor, esse robô que faça a massagem, que faça a liberação miofascial, você vai botar ali na clínica, o robô vai estar fazendo.
tem um X, vai custar, sei lá, R$100 a liberação com o robô. Mas eu quero fazer com o Alan. Porra, eu quero ter o fisioterapeuta à mão ali, a experiência daquele cara ali. Porra, comigo é um pouco mais caro. Comigo é R$500. Ali no robô é 100. Mas, de repente, você vai ter esses bons profissionais vão se manter. Sim. Mas aquele profissional que não evolui, que não estuda, que vai realmente um mau profissional, esse em qualquer profissão vai ter é engolível. dificuldade, com certeza. Né? Mas acho que as pessoas vão querer ainda a mão das pessoas ali junto. E Sim. isso vai ter um valor um pouco mais alto. Eu estava até ouvindo ontem, estava indo para a faculdade, estava ouvindo um podcast e ele estava falando justamente sobre isso, sobre os avanços da tecnologia entre a briga de Estados Unidos e China, e ele estava falando um pouco disso. E ele falava que, por exemplo, o contador, com esse cruzamento de dados, o contador é uma das profissões que provavelmente vai ser engolida, porque você obviamente vai ter que ter um profissional para fazer esses contatos de receita e tudo mais, mas a parte de cruzamento de dados, isso aí você joga tudo lá, além de ser rápido, é muito mais fidedigno e fica muito mais fácil de você fazer com que isso gere uma produção. Então, a gente vai ter que se avançar dentro da profissão, sim. Normal, todo mundo tem que estar evoluindo, tem que estar estudando. Se você não está estudando, você está errado. Então tem que estar sempre evoluindo, utilizando as ferramentas que tem e colocando isso dentro do que você faz, como fisioterapeuta ou como profissional de marketing, como eu faço aqui. Então, eu uso as ferramentas, ele está usando as ferramentas. Se você não está, você realmente está para trás, vai ficar para trás no mercado de trabalho. E para fechar, meu querido, deixar uma mensagem para quem está começando a utilizar a IA na fisioterapia ou quem ainda nem pensou que poderia estar usando a IA e ouviu aqui nosso podcast, acendeu uma luzinha, que seja uma pessoa ali que acendeu uma luzinha, o cara falou, pô, é interessante, vou começar a botar o pezinho ali e ver como é que isso funciona. O que você pode dizer para esse pessoal que está inseguro, que está meio perdido? Cara, assim, a inteligência artificial, um robô, ele nunca vai nunca vai conseguir quebrar a barreira da relação entre terapeuta e paciente. Ele nunca vai gerar eu acredito que, por enquanto, pelo menos, não vai se gerar uma empatia entre máquina e paciente. Mas você comece de alguma forma, né? Comece com curiosidade a utilizar disso, pegar as suas avaliações e pedir para que ela faça um comparativo, né? Começa a fazer a sua avaliação clínica com todo o teu conhecimento e utilize ela para estudar, pega o mesmo paciente e gera os dados para ela, para que ela faça uma avaliação, e aí você correlaciona com a tua avaliação e com isso você vai ganhando confiança naquilo que ela está te fazendo. E lembrando, ela ainda é um escravo da nossa operabilidade, né? Então a gente ainda precisa operá-la. Então é importante que você comece a utilizar para que você aprenda a fazer isso e com o tempo você vai se evoluindo dentro dessas tecnologias e vai facilitando consequentemente o teu trabalho. Sim, acho que esse é o primeiro caminho. Essa é uma forma fácil, pelo que você está falando, realmente. Você pegar as avaliações que são feitas, chega ali no seu final do dia, separa um tempo ali para ver o que está acontecendo, começar a ver, a fazer essas análises do caso clínico. Será que você deixou passar alguma coisa, alguma sugestão que ela vai trazer? Você fala, pô, isso aqui é interessante, isso aqui eu posso testar numa próxima sessão com esse paciente que eu não tinha pensado. É uma possibilidade legal. É como se fosse uma troca, como você estivesse pegando um outro fisioterapeuta, amigo seu de confiança, e falasse, cara, eu tenho esses casos aqui, eu avaliei, fiz dessa forma aqui, o que você faria diferente? O que você aqui enxergou que está legal? Pontos fortes, pontos fracos, o que a gente pode... E ele fizesse a mesma coisa que você, trouxesse os casos se você fizesse essa troca. Não deixa de ser, só que você está fazendo com uma inteligência artificial. E é uma forma de você começar a te auxiliar. A ideia é que ele te auxilie, né? Que você chegue e fala, pô, não sei nada, sou burro, não entendi nada. Você sentar na cadeira e estudar. Estudar, mas ali a ideia é essa, que você tem ali um start e começa a fazer alguma coisa diferente. E isso é uma forma bem simples de você conseguir fazer. Joga no ChatGPT e segue a vida. É isso aí, vai aprendendo a utilizar com coisas simples, obviamente. Comece com coisas simples, comandos simples, vai com avaliações mais simples, e aí você vai evoluindo até para que você consiga entender como ele faz essa avaliação, como ele te dá essas devolutivas, e aí você vai... E ele vai ficando mais inteligente, porque dependendo do seu ChatGPT com essas informações, ele vai aprendendo
com aquilo que você vai colocando ali dentro. Então, com o tempo, tende a melhorar até as avaliações dele, porque ele vai ganhando inteligência, por isso que a inteligência, ele vai ganhando inteligência com o conteúdo que você coloca ali para ele estar absorvendo. E de certa forma ele vai pegando as suas características, né, daquilo que você faz, como você faz, da sua profissão, da sua especialidade, ele vai pegando essas características e justamente isso, vai ficando mais inteligente e as coisas vão ficando sempre melhores de acordo com as devolutivas dele. Vai poder auxiliar você de forma melhor. É isso, meu querido. Então chegamos ao final de mais um episódio aqui do Manguito Rotador. Hoje falamos sobre inteligência artificial, como ela pode ser um grande aliado na sua fisioterapia, no seu trabalho cotidiano. Não ache que ele vai realmente não fique com medo de utilizar. Sim. Entenda como um auxiliador, como alguém com uma ferramenta para o seu trabalho. E vamos colocar isso em prática. Depois vocês avisem aqui para se alguém não utilizava, começou a utilizar. Manda aqui nos comentários pra gente que a gente pode ouvir, vai ser sempre legal ouvir vocês. É isso aí, lembrando que ela é uma aliada, né? Ela vai te auxiliar, como o André falou, e vai fazer com certeza total diferença na sua avaliação clínica e na sua aplicabilidade com seus pacientes. Então ela vai te trazer muito mais conhecimento. Perfeito. Não esquece de, se você gostou aqui e ainda não está seguindo aqui a gente no YouTube, já segue, clica aqui no botão de seguir, compartilha com seus grupos de fisioterapeutas aí para assistirem os outros episódios antigos que a gente fez, esse episódio se você gostou, já deixa o like e também segue a gente no Instagram, @fisiovital.sport, @alanfaleiros. É legal sempre a gente estar ali postando diariamente conteúdos sobre a aplicação, sobre o nosso dia a dia. Então sigam a gente, mandem mensagem que a gente adora responder as dúvidas de vocês, certo? Isso aí, certo. Um forte abraço e até a próxima, né? Deixa eu só falar do patrocinador, tentei deixar, mas ele não pegou. Então eu temos nosso patrocinador. Eu não peguei, cara, não tá no roteiro, pô. Não, mas é isso aí, o nosso patrocinador é a Fisiovital. Lá no site da Fisiovital você consegue adquirir todos os produtos que tem disponível lá, que são os melhores do mercado, voltados para a área esportiva, para a área neurológica e também os cursos que a gente vai divulgando sempre aqui nas plataformas. A gente tem alguns cursos lá, né? Não só voltado para a área esportiva. Tem um saindo, em breve sairá no forno, tem né? Um próximo. Pode falar aí que você está fazendo. Tem um próximo aí. A gente montou um curso, tá? Fazendo as gravações do nosso curso de bandagem funcional voltada para a área esportiva. É um curso básico para que você consiga aprender as técnicas da forma adequada, mas a gente fala também lá tanto da parte biomecânica, anatômica e também do conceito do que é a bandagem. Então é muito legal, esse curso vai ficar bem isso completo. Aí, vocês que gostam aqui do nosso conteúdo, que gostam aqui das explicações, aqui do jeito do Alan explicar, do jeito dele ensinar, então a gente conseguiu, estamos colocando isso, organizando, então teremos um curso sobre bandagem funcional em breve saindo e vai estar na nossa plataforma, lá no loja.fisiovital.com.br, tem lá o cursos e teremos em breve o novo curso aqui de bandagem, esse completamente online e depois, claro, você pode vir fazer aqui o presencial com ele aqui em Indaiatuba. Exatamente, a gente tem não só esse presencial, mas vários outros cursos e aí lá no Instagram a gente está sempre divulgando as datas, a nossa agenda anual, semestral a princípio e aí você consegue fazer a aquisição desses cursos aqui presencial também. Perfeito. É isso. Agora sim, todos os recados dados, a gente podemos nos despedir. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui, você não falou do comentário. As primeiras interações foram a questão dos comentários, a pessoa seguir, fazer tudo. A gente fala de novo, deixa o comentário aqui. Isso aí, deixa a sua experiência aqui pra gente. Isso, muito bom. O que você está achando da inteligência artificial voltada para a área da saúde? Como você acha que ela está evoluindo dentro das profissões? Perfeito, muito bom. A interação com os nossos ouvintes. Isso, por favor, mandem sempre as interações, é importante demais aqui pra gente. O médico pediu para não contrariar, então é isso mesmo. Muito bem, garoto, bem lembrado. A gente tem que sempre elogiar, fazendo aqui o reforço positivo. Reforço positivo no nosso menino. Bom, garoto. É isso aí, tá aprendendo. Vamos embora. Até a próxima, meus queridos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. E vamos. E bora que bora. Valeu. É isso aí. Reforço positivo. Legal, cara. Você gosta. A primeira coisa